Alô, amigos! Está no ar o nosso 100% Marketing. Alô, amigos! Está no ar o nosso 100% Marketing. Um novo produto, um novo programa que você vai poder nos acompanhar semanalmente, trazendo convidados especiais, muita informação, muitas curiosidades sobre o marketing esportivo em geral, que você vai poder ter conhecimento sempre aqui conosco neste espaço. Com convidados especiais, como hoje temos o Maurício Andrade, que é o encarregado do marketing da Federação Gaúcha de Futebol, e também o Vinícius Leal, que também cuida do marketing, mas da Federação Gaúcha de Futsal. E o nosso 100% Marketing tem um oferecimento de Esportes Burger Canoas, Fast Delivery. Nessa época, de pandemia, nada melhor que pedir aí o seu burger, enfim, aquele fast food gostoso para comer em casa com a sua família. Mercado Fitness, equipamentos e acessórios. Rasenbier Cervejaria, agora também com álcool gel, que é muito importante. E Gráfica e Comunicação Impressa. Realização 100% Esporte. Todos esses apoiadores que acreditaram e estão incentivando este espaço do 100% Marketing. A partir desta semana, sempre um programa para você nas redes sociais. E começamos dando as boas-vindas, então, ao diretor de marketing da Federação Gaúcha de Futebol, Maurício Andrade. E cabe, antes das apresentações, uma curiosidade muito interessante. Maurício Andrade, para quem não sabe, é filho do Jorge Andrade, que foi um dos grandes jogadores da história do Esporte Clube Internacional. Mas o Maurício não deu certo muito como atleta profissional e depois estudou, se aperfeiçoou e ingressou na carreira do marketing. Hoje é um profissional bem-sucedido, não é, Maurício? Tudo bem? Oh, tudo bom, Fiorin? Prazer estar falando aí com vocês e o bem-sucedido é por tua conta, viu? A gente tenta, a gente tenta construir algumas coisas e se especializar sempre para poder contribuir. Eu sempre digo que o futebol não está cientificado ainda, né, em termos de extracampo. A gente tem todos os dados técnicos, científicos dentro do campo, mas do campo para fora a gente tem muita coisa para evoluir ainda aqui no Brasil, né? A gente tem um mercado gigante, pouco explorado e com pouca experiência, vamos dizer assim, né? No meu modesto entendimento. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa da publicidade, somente com relação às questões de marketing, e nós esquecemos os aspectos comerciais, ou pouco nos aprofundamos nos aspectos comerciais da estrutura do marketing esportivo. Institucionalmente, realmente somos craques, a gente tem uma condição de construção de marca com muita habilidade, mas eu entendo uma certa fragilidade com relação às questões comerciais dos clubes, das federações, enfim, de tudo que está vinculado ao esporte. Como é que o Maurício efetivamente ingressou no marketing esportivo? Sei que já teve passagem por clubes, enfim, já tem um currículo bem interessante. Nos diga aí um pouco da sua história até chegar à federação. Vamos lá. Eu vou voltar a 1985. Certo. Tá? 1985, o Esporte Clube Internacional, na época, ele havia fechado a sua loja de material esportivo. Não era uma loja de produtos licenciados, como hoje todo mundo conhece. E, na época, meu pai foi convidado a ser o treinador do juvenil do Internacional. E, com uma semana de trabalho, o pai recebeu o convite: Jorge, não queres abrir a loja que nós tínhamos aqui? Traz a tua loja para cá. O pai tinha um comércio na Rua Oswaldo Aranha, né, ali no bairro Bonfim. Durante muito tempo, loja de material esportivo. E o pai disse: poxa, seria legal, porque eu já estou trabalhando aqui como treinador, botar o meu negócio aqui, seria interessante. E a partir dali, foi aberta a Intershop. E a partir dali, a gente começou um processo de desenvolvimento de produtos com a marca do Internacional, de uma maneira ainda muito artesanal, trabalhando com uma pequena escala, né?
com testes de produtos. A gente, por exemplo, chegava o Fiorin lá na loja com uma caneca com o logotipo do Internacional. Disse, pô, Jorge, eu queria vender isso e tal, o que tu acha? Eu disse, cara, deixa aí. Meu velho dizia, deixa aí, vamos ver se tem atratividade, se o torcedor se interessa. Se a gente conseguir ter uma aceitação, eu te compro algumas unidades e assim a gente começa. Foi assim que começou o licenciamento esportivo no Brasil. Não é só no Rio Grande do Sul, no Brasil. Por quê? Porque existiam 2 lojas na época de material esportivo que começaram esse processo. Foi a Fla Shop do Flamengo e a Intershop do Internacional. E esse processo começou a evoluir, até que um belo dia o senhor Branco, era o responsável pelo marketing do Internacional, chegou no pai e disse, pô, Jorge, vocês estão vendendo uma gama de produtos já do Internacional e o Internacional não ganha nada com isso. E o pai disse, cara, realmente, né, eu acho que vocês merecem uma participação nesse processo. E o Internacional começou, na época, a imprimir etiquetas e nós pegamos todos os fornecedores que nós havíamos desenvolvido e levamos ao departamento de marketing, não era nem departamento de marketing, era departamento de comunicação social do Internacional. E a partir dali começou um processo de... foi feito um contrato de licenciamento, os primeiros contratos de licenciamento, e a partir dali o Internacional começou a fornecer etiquetas para os produtos que a gente havia desenvolvido com os fornecedores, e todos os produtos que nós comprávamos, a gente fazia a fiscalização se eles já vinham com a etiqueta para o Internacional ganhar alguma coisa. Cara, isso durou até 1997, né, quando o presidente Amoretti achou que a loja teria de ser do clube. E aí nós saímos, né, foram 13 anos de trabalho. E enfim, o pai abriu loja fora e eu, em 1999, eu abri a minha empresa de marketing esportivo e licenciamento. E comecei a trabalhar para algumas marcas desenvolvendo produtos, né? Depois me especializei, fiz pós-graduação com o Instituto Politécnico de Milão, gerenciei a Rede Gaúcha de Design durante 7 anos aqui no estado, sou o primeiro mestre em Design e Tecnologia pela nossa Universidade Federal, e comecei a me especializar nisso e na gestão de clubes, gestão de competições. Trabalhei com a Liga Suminas, na época, com o presidente Fernando Miranda. E o Internacional, em no ano de 2001, me contratou para ser o gerente de marketing do Inter. Fui gerente de marketing o ano todo, conseguimos recuperar uma boa parte das receitas que estavam, de alguma maneira, um pouco defasadas. E em 2001 fui trabalhar como gerente da Liga Suminas. E aí, cara, foi evoluindo minha carreira. Fui CEO já do Coritiba, fui CEO do Esporte Clube Novo Hamburgo, fui diretor do Parque Tecnológico da universidade onde eu trabalhei durante quase 10 anos. E sempre com a parte de desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de produtos, inovação e o esporte. Esse é onde eu gravito, né? Eu acho que a gente tem, como eu falei anteriormente, um desafio grande principalmente dos aspectos comerciais das relações de esporte, e eu vou além. Eu acho que essas questões comerciais, elas são frágeis, inclusive nos departamentos de futebol dos clubes. Eu sempre digo que o esporte, nosso principal esporte, ele é comprado, ele não é vendido. Quem compra, nossos atletas, por exemplo, atletas que nós formamos, ele não recebe uma proposta nossa de valor que nós queremos. É sempre ao contrário, é sempre uma proposta que chega até nós, né? Por quê? Porque ao longo do tempo a gente não consegue construir valor, não consegue apresentar o que nós temos. De fora parece que valoriza muito mais. Exatamente. Mas, enfim, são problemas de ordem comercial que eu entendo que poderiam ser potencializados e que, no meu modesto entendimento, são pouco percebidos. Pelo outro lado, pela parte institucional, eu entendo que nós somos muito bons, principalmente pelas questões de publicidade, né? Pelas questões de comunicação, elas são bem resolvidas já no nosso mercado. Acho que ainda nós temos que desenvolver bastante as questões das redes sociais. Eu acho que a inteligência de dados é algo que é muito pouco utilizado, e a inteligência de dados
para geração, para monetização, para geração de recursos também é algo que precisa ser desenvolvido. Fora daqui os caras fazem isso muito bem. A gente tem alguns contatos de fora de como isso é realizado, os caras que trabalham com Premier League, com a Liga Belga, enfim, os caras têm com a Liga Americana de Basquete, os caras têm uma empresa grande aí, tem 170 e alguma coisa clientes só no mercado esportivo, e eles trabalham exclusivamente com a construção de informação para monetização logo adiante. Eu acho que isso também ainda está fragilizado aqui no Brasil. Já temos algumas questões aqui em seguida. Vou repassar aí para o Maurício. Mas, Vinícius Leal, você também partiu assim de uma carreira não muito frutífera como atleta profissional, aquele atleta de final de semana, para depois chegar na Federação Gaúcha de Futsal, o seu conhecimento, enfim, nas questões relacionadas ao marketing da entidade. Vinícius, tudo bem? Tudo, Fiorim. Isso parece que é comum, né? A gente tem uma paixão pelo futebol na infância, chega em determinado momento tem que fazer as escolhas, né? Se vai seguir no futebol ou se vai estudar. No meu caso foi bem cedo, eu joguei futebol de salão federado até os 13 anos de idade, mais ou menos, e depois fui estudar, fui fazer outras coisas, né? Mas isso é uma paixão que vem de berço. Meu pai também era atleta de seleção gaúcha de futebol de salão, de voleibol, de basquete. Isso aí vem de cedo, né? Isso aí parece que é um caminho relativamente comum, né? Dentro do meio esportivo. E há 20 anos atrás, Fiorinha, a gente criou o Vinícius Cássero, o meu sócio, ele é o idealizador do jornal 100% Esporte. E interessante, muito legal esse case do Maurício, porque foi algo muito parecido. Na época eu trabalhava em uma multinacional, eu era analista comercial e não estava feliz. O Vinícius Cássero criou o jornal 100% Esporte e é meu sócio desde os 6 anos de idade, me chamou para ser sócio dele, para fazer alguma coisa junto. E na época também, Maurício, eu estava fazendo o meu TCC em administração de empresas, em bacharelado, e a conclusão do meu TCC foi em cima do 100% Esporte, e a conclusão era transformar numa agência de marketing esportivo. Por esses caminhos da vida, em 2000 e pouco eu saí dessa multinacional que eu não estava feliz, fizemos uma sociedade e transformamos em uma agência de marketing esportivo. Hoje o jornal, já há bastante tempo, é uma revista, a revista 100% Esporte, e ao longo desses 20 anos nós tivemos uma filial por 8 anos no Rio de Janeiro, a gente desenvolveu diversos projetos voltados principalmente à atividade física, ao ensino, mas também a gente já teve alguns projetos com futebol, com dupla Grenal, e hoje nós fomos convidados a assumir o marketing da Federação Gaúcha de Futsal, que é um grande desafio. O futsal é um produto de extremo consumo e paixão no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 6 títulos mundiais interclubes, um deles é do Internacional, e uma das metas da federação é retomar a grandeza do futsal porto-alegrense, retomar essa tradição que o futsal porto-alegrense sempre teve e que nos últimos anos está um pouco esquecido, e fortalecer cada vez mais o futsal, dar atenção para os clubes. As questões de patrocínio estão sendo direcionadas para os clubes, para os times, para as entidades. Nós estamos trabalhando com leis de incentivo, que felizmente elas estão sendo aperfeiçoadas, principalmente a lei de incentivo do Estado. E é um desafio, mas é um prazer muito grande, como ex-atleta de futsal, estar desenvolvendo projetos para uma modalidade que a gente é apaixonado e que o Rio Grande do Sul é apaixonado. Futsal está no coração dos gaúchos, né? Quem não lembra daqueles áureos tempos, não é, Maurício? Jogos na Brigada Militar, o saudoso ginásio da Brigada Militar, que não existe mais, né? Gondoleiros. Os grenais, hein, Fiorim? Os grenais que aconteciam no ginásio da Brigada, lotado o ginásio da Brigada. Ginásio do Rosário. Rosário, exatamente. Bom, muito legal. Eu, particularmente, na época que eu estava na Rádio Gaúcha, tive a oportunidade de circular pelo interior todo e conheci muitas cidades, né, participantes do futsal, naquela época da Enxuta, Seritaqui, Uruguaianense. Na oportunidade também tive um bom contato aí com as
empresas, né, que estampavam já naquela época, com muito orgulho, os seus nomes nas camisetas. Enfim, foi um aprendizado muito interessante. Mas voltando à nossa questão especial do marketing, lembrando que estamos aqui, para você que está nos acompanhando, o nosso 100% Marketing, nosso primeiro programa para Esportes Burger Canoas, nosso patrocinador, apoiadores Mercado Fitness, Rasen Beer, Cervejaria, Gráfica, Comunicação Impressa e, como bem mesmo disse o Vinícius há pouco, realização 100% Esporte. Maurício, uma colocação importante que faço para você e depois faço também para o Vinícius. A questão da ativação das marcas. Como se trabalha, especialmente na Federação Gaúcha de Futebol, a questão das ações de marketing dos clubes com as ações de marketing da federação, para que uma, né, não entre em disputa contra a outra. Muitas vezes os clubes querem fazer valer as suas próprias ações no seu estádio, mas tem marcas conflitantes com a da federação. Como é que é trabalhado esse processo, Maurício? Bom, a gente tem... Eu tive o prazer de, no ano passado, ser o gestor da Copa América aqui no Rio Grande do Sul, né? Gerenciei a competição e quando a gente trabalha nessa posição, tu acaba tendo uma condição de visão sistêmica de todo o processo, né? Então a gente está trabalhando nas operações, está trabalhando no marketing. Evidente que tem profissionais em cada uma dessas áreas, mas ele fica sob um guarda-chuva que tá com a gente. E nessa experiência a gente conseguiu entender hierarquia nos processos, né? E como em nível mundial, vamos dizer assim, né? Porque a gente vem trazendo as questões de Conmebol, que são oriundas da FIFA, né, para o processo como um todo. Quem manda é o dono da competição, no primeiro momento. Né? Evidente que a gente tem de conciliar os clubes, porque nós somos, como federação, prestadores de serviço para os nossos clubes, né? Mas a gente sempre tem que levar em conta de que maneira a gente torna o espetáculo mais atrativo, de que maneira a gente não polui, de que maneira a gente não prejudica a estrutura, eu vou chamar isso de harmônico, tá? A estrutura harmônica do que está sendo mostrado. Porque muitas vezes o pessoal não tem especificidade, não tem especialidade no assunto, né? E eu vou te dar um exemplo, tá? Num jogo que aconteceu agora no Campeonato Gaúcho, nós recebemos uma solicitação por uma ação de bater pênalti no intervalo, uma ativação de marca lá no clube. Beleza, ok. Nós perguntamos, quantas pessoas vão ingressar no gramado? Ah, não, são só 5 pessoas. São os 4 que vão bater o pênalti, né, vai defender e tal, e um organizador do processo. Entraram 60 pessoas no gramado. E aí os jogadores estavam dentro do gramado batendo bola ali no intervalo, cara, e correndo criança no meio do lado, uma confusão do caramba, né? Então, conciliar essas questões dos clubes com o que a gente tem que apresentar como produto para quem paga uma verdadeira fortuna, né, para ter os direitos de imagem, é um desafio. Né? Muitas vezes a gente não é entendido por parte dos clubes, os clubes, poxa, mas essa ação vai funcionar assim, vai funcionar assim. Daí tu abre, né? E o cara faz uma grande bobagem, né? Naquele momento em que as imagens estão circulando no estado inteiro, até fora daqui. Então, realmente é um desafio grande conciliar as duas coisas, né? Para que saia de maneira harmônica. Os clubes, como eu disse anteriormente, né, eles muitos pequenos, eu sei que existe uma dificuldade grande da atração de profissionais para trabalhar dentro da estrutura do clube, por uma questão financeira, né? Mas na verdade o marketing esportivo ele é um investimento. Eu entendo que o clube tem que enxergar o marketing esportivo como um investimento e trazer profissionais para dentro da estrutura que vão com certeza contribuir financeiramente para uma melhora de marca, para uma melhora de venda de produtos. E eu sempre defendo que as duas coisas precisam andar juntas. É muito comum o pessoal desviar o foco para os aspectos de marca e aspectos institucionais. Isso não se sustenta a médio prazo. Se o aspecto comercial não tivesse sido levado em paralelo com todas as ações
institucionais, com sócios, a coisa não se sustenta. E aí aquele clube que num primeiro momento fez um investimento, cara, vai desistir, ele não vai investir mais nisso. Então, eu sempre digo, às vezes o profissional ele é muito bom nos aspectos institucionais, na criação de campanhas, o que é muito legal, né? Mas ele não pode esquecer que isso precisa gerar receita. Isso tem que ter resultado. Ah, mas eu trouxe a pesquisa Ibope. Cara, muito legal a pesquisa Ibope, muito legal as informações de tempo que tu apareceu na mídia, mas se isso não for refletir dentro da estrutura de um clube, de maneira muito objetiva, com recursos financeiros, desculpa o que eu vou dizer, mas não serve para nada. No entendimento de quem hoje faz a gestão dos clubes. A gente que é profissional sabe que isso tem representatividade. Mas quem está na linha de frente dentro dos clubes quer saber o seguinte, cara, beleza, fizemos isso, o que isso rendeu? Essa é a pergunta sempre. Então precisa ter rentabilidade. Esse é o meu entendimento, é como eu imagino que as coisas devam acontecer, porque só a questão institucional ela não se sustenta a médio prazo. Ali na frente um conselheiro vai questionar o valor que foi investido na campanha tal, o valor que foi gasto na divulgação e vai dizer, tá, e o que entrou? Né? Então isso é um posicionamento meu, eu acho que as coisas devem funcionar dessa maneira, para que a gente tenha, respondendo a tua pergunta de novo, uma estrutura um pouco melhor dentro dos clubes, com campanhas que não conflitem, que sejam profissionais que não conflitem com as campanhas que a gente, como patrocinador master, como gestor da competição, venha trazer para agregar. Muito legal. Já estamos quase sobre a hora, mas ainda tem mais uma questão relevante. Mas essa mesma pergunta eu repasso aí para o Vinícius. Como é que a Federação de Futsal trabalha essa questão das marcas da entidade com as marcas dos clubes nos ginásios aí pelo interior, nas diversas séries, né, que congregam os campeonatos da entidade? Obviamente que a realidade do futsal é outra, né? Mas culturalmente nós estamos sob o olhar do Rio Grande do Sul, né? Então o que acontece? Eu já estive dos dois lados do balcão. Eu recordo que lá no início do ano 2000 nós tínhamos um projeto de entretenimento no estádio com um patrocinador grande, uma multinacional também, uma rede de supermercados, e nós desenvolvemos algumas ações de ativação. Uma delas era pintar o rosto das crianças na entrada do estádio, e acredito que nós fomos pioneiros nisso aqui no estado, e não me recordo de, há tanto tempo atrás, ter esse tipo de ação no Brasil, né? Hoje em dia já virou uma coisa comum, e realmente, né, nós tínhamos algumas ações que nós criamos. Teve jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro que a gente entrou com moto Harley Davidson, era dia do motociclista, dia do rock and roll, com rock and roll tocando no alto-falante, foi muito legal. Nós sempre prezamos também pelo profissionalismo, né? Deu tudo certo, não teve nenhum problema de logística, mas existe um risco grande nessas ações. Eu entendo perfeitamente o Maurício nessa questão, até porque hoje eu estou do outro lado, eu estou na federação e todo cuidado é pouco nessas ações de ativação. Muitas vezes a ideia é sensacional, o projeto é sensacional, mas a execução envolve riscos, né? Então, é um cuidado, é um olhar que a gente compartilha também. Em relação à Federação de Futsal, nós estamos trabalhando com os patrocínios sendo revertidos diretamente para os clubes. Então, o patrocínio da federação é encaminhado para o clube, por exemplo, o fornecimento de uniformes. A nossa ideia é fechar um patrocínio com todos os clubes da Série Ouro, com todos os clubes da Série Prata. Claro que isso aí até juridicamente não é viável, porque alguns clubes já têm contrato de fornecedor, né? Mas a gente oferece para o clube condições especiais, né? Que eles podem, inclusive, reverter em receitas financeiras. Os próprios projetos que a gente vem tratando via lei de incentivo vão refletir financeiramente nos clubes, né? Então, a gente tenta amarrar dessa forma, né? Que o clube não precise não ter a necessidade de correr atrás de determinados patrocinadores, que a própria federação já vai entregar esses patrocínios para os clubes. É uma forma de amarrar isso. Mas, é claro, a realidade do futsal é outra, é uma dificuldade enorme essa questão,
né, esse conflito do patrocinador da cidade, o mercado da cidade, com um patrocinador da federação, mas aos poucos a gente consegue também, de alguma forma, qualificar os profissionais dos clubes para que eles tenham essa visão profissional da gestão de marketing, da gestão do clube. Esse é um projeto que a gente aproveitou a quarentena, Fiorim, Maurício, para colocar em prática, porque depois que a bola começar a rolar, os holofotes estão virados para a quadra, para a arena. Enquanto isso, a gente está desenvolvendo alguns projetos digitais. Um deles Legal. é o Futsal Science, com cursos de qualificação online, e passando a quarentena vão ser presenciais. E outro é um projeto novo que nós lançamos, que é o Futsal Hub, que são pesquisas que vão ser direcionadas para o mercado de futsal gaúcho, para nós conhecermos e entendermos melhor o nosso mercado e, através disso, também compartilhar com as empresas parceiras esse conhecimento de mercado para que a gente possa direcionar as ações, o marketing digital, evoluir nisso. Foi algo que o Maurício falou há pouco, que a gente está bem atento. O marketing digital não tem volta. Nós aceleramos alguns processos em 2 anos, porque isso é a parte boa da crise, né, Maurício? Essa é a parte boa aí da quarentena, é acelerar esses processos digitais e ter um olhar mais atento a essa nova era que a gente tá vivendo. Já estamos quase sobre o nosso encerramento aqui do 100% Marketing. Para fechar, Maurício, da sua parte, que aqui eu sempre aprendo termos novos, né? Muito conhecimento sobre essa área aí. Seguinte, me passaram aqui a questão também sobre a proteção das marcas, entre aspas, a denominada marketing de emboscada, aquelas, né? No caso, a federação tem uma marca de refrigerante, o clube anuncia a sua própria marca, como o jogo passa na TV, na internet, enfim, aquela marca quer aparecer mais em detrimento da outra. Como é que é trabalhada essa situação? Bom, isso é tudo via regulamento da competição. É a palavra do momento, né? Protocolo. Protocolo a ser seguido. A gente estabeleceu esse ano. Como nós começamos a gestão depois das reuniões de organização do Campeonato Gaúcho, evidente, tudo que a gente comercializa também é retornado para os clubes, né? A diferença que nós temos como federação é que, ao chegarmos num patrocinador, nós apresentamos uma força muito maior de resultado do que o clube individualmente fazendo esse esforço. E assim nós conseguimos, com uma maior abrangência, ter, dependendo, evidente, da estratégia do patrocinador, do parceiro, conseguimos ter mais força nas negociações. Mas o marketing de emboscada, olha, a gente não tem tido muito problema com relação a isso, né? A partir do momento que a gente começou um processo de conscientização. Eu acho que para o Campeonato Gaúcho do ano que vem, né, a gente deva ter um pouco disso mais organizado em função da condição de colocarmos no regulamento da competição já essas questões de como vai funcionar os aspectos de marketing do evento. Então, eu entendo que a única maneira de deixar isso organizado é botando no regulamento e prevendo algum tipo de punição quando isso não é cumprido, seja ela pecuniária, seja ela das questões daqui a pouco sociais, seja ela perda de pontos, aí, enfim, aí os clubes têm que ver como conduzem isso. Mas eu acho que a questão pecuniária e a questão social, daqui a pouco, como penalidade para infrações como essa, seriam bem resolvidas e a gente teria o pessoal com um pouco mais de cuidado. Muito bem. Como falou o Vinícius, a conversa está muito legal, tudo, mas já estamos estourando o nosso tempo aqui do programa. Obrigado, Vinícius, pela participação. Até a próxima, com mais um 100% Marketing. Sucesso à Federação Gaúcha de Futsal. Obrigado, Fiorim. Obrigado pela parceria. Obrigado ao Maurício pela gentileza, pela presteza em aceitar o nosso convite. E desejo muito sucesso à Federação Gaúcha de Futebol, a gestão do Luciano Oxman. Me parece estar muito bem servido de marketing. Parabéns pelo trabalho aí e pelo case de sucesso. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Fiorim. Valeu, Maurício. Valeu pela atenção conosco nesse programa de abertura. Grande abraço. Valeu, Fiorim. Obrigado, e a gente está à disposição. E também foi um prazer conversar contigo aí, Vinícius. A gente está sempre trocando informação e conhecimento e foi uma oportunidade bem legal.
E esse foi o nosso primeiro programa de estreia, portanto, aí do 100% Marketing. Oferecimento do Esportes Burger Canoas, apoio Mercado Fitness, equipamentos e acessórios, Azenbira Cervejaria, agora também com álcool gel e Gráfica Comunicação Impressa. Realização 100% Esporte. Obrigado a todos que nos acompanharam. Na próxima semana, a gente retorna com novos convidados e muito mais assuntos relacionados a essa parte tão interessante, né, que é o marketing esportivo. Tá certo? Até a próxima e obrigado.